Eu desafio você a me dizer o que você já ganhou na sua vida sendo tímido. Eu já perdi muita coisa demais por ser acanhado, por ser tímido, isso quando eu era mais novo também, né? E claro, mesmo a pessoa sendo um pouco mais expansiva e extrovertida, mesmo assim a gente tem ainda algumas pequenas características da timidez, cara. Então, assim, eu queria gravar esse vídeo para tentar abrir os seus olhos, sabe? Porque, cara, a gente tá aqui vivo hoje. Daqui a, sei lá, daqui a 100 anos, vai, vamos colocar um número redondo só para facilitar o cálculo. Quem que vai lembrar que você existiu, cara? Né? Quem? E daí que você, sei lá, se der a louca, se você quiser andar pelado na rua, e aí? E daí? Quem que vai lembrar disso? Então, cara, não faz sentido, pessoal, a gente viver com timidez, acanhado, sabe? Tendo vergonha das coisas, vergonha de falar com o chefe, vergonha de mostrar suas habilidades, vergonha de ser quem você é, vergonha de fazer o que você tem vontade de fazer e não, às vezes, o que os seus pais ou XY fazem, né? Então, assim, gente, eu queria até gravar mesmo esse vídeo, deixar claro quantas oportunidades, muitas oportunidades pessoais, profissionais, eu deixei passar por medo, por timidez, principalmente acanhamento, timidez, medo de não conseguir as coisas, muito medo de errar. Mas olha, eu sinto dizer que a vida é única, é uma. Então a gente não vai ter oportunidade, não vai ter outra oportunidade. A gente não está, exemplo, fazendo uma analogia a um espetáculo, a um teatro. A gente não está ensaiando. Sabe, as cortinas já se abriram. O espetáculo é agora, nesse momento. Então, e aí, cara, a gente perde muito tempo, sabe, sendo tímido e não fazendo as coisas que a gente precisa. Eu mesmo, quando eu era mais novo, né, tinha 14, 15 anos, eu gostava de uma moça, mas eu fiquei, cara, acho que 2 anos, cara. Eu tenho raiva, 2 anos gostando dela e nem falava oi, sabe? E tal, e aquela coisa, aquele sofrimento, cara. Se eu pudesse voltar atrás, aí eu chegava nela e falava assim: olha, é assim, eu te quero, você quer ou não? Não, ah, então tá bom, desculpa, obrigado. Pronto, ia ficar tristinho e acabou. Mas não, fica aquela coisa, 2 anos esperando, cara. Mano, realmente, se você é solteiro, jovem, chegue mesmo. Assim, claro, contato e tal, etc. Mas, cara, não fique reprimindo as coisas, converse, sabe? Seja uma pessoa legal, assim, no sentido de seja vivo, cara. Não seja uma pessoa morna, sabe? Alguém morto, vivo, né? Porque, cara, a gente tem que ter personalidade, tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos alvos, né? Dos nossos objetivos, né? E aí eu tô particularmente, assim, hoje eu me considero que eu sou alguém não tímido, né? Eu não sou aquela pessoa mais expansiva do mundo, mas eu me considero hoje não tímido. Porém, eu tenho ainda muitos aspectos, claro, como todos nós, eu tenho muita coisa, né, diversos aspectos que eu gostaria de aprimorar, de melhorar, né, em mim, né? Claro. Então, assim, às vezes eu fico um pouco tímido em algumas situações e eu quero melhorar isso, né? Inclusive os vídeos que eu faço tanto em Instagram, no YouTube, Shorts, tudo isso eu faço para mim ficar mais confortável, porque, claro, eu sinto um certo desconforto ainda, sabe? Não me sinto à vontade ainda em fazer vídeos, em gravar, em expressar, sabe? Então eu me sinto assim um pouquinho desconfortável, né? Não muito demais, mas cara, antes eu ficava tímido, não, o que os outros vão pensar? Olha, cara, não me interessa. Não me interessa o que o outro vai pensar, cara. Ah, se vão rir de você, olha, sinceramente, eu não sei se eu posso xingar, mas foda-se, cara. Foda-se se rir. Se a pessoa ri, a pessoa que não tem o que fazer, cara. Vai cuidar da sua vida, mano. Pô. Então, tipo assim, tanto faz, cara. Se a pessoa ri, se não. Se a pessoa assiste também, sem assistir o meu vídeo, ok. Se não, também foda-se também. Eu tô fazendo pra mim.
para eu me sentir bem, para eu desabafar. Quem sabe eu posso ajudar. Principalmente o maior interessado em toda ajuda que eu faço sou eu mesmo. Então estou fazendo esse vídeo para mim ver, poxa, o Bruno de 2026, cara, era meio travado, mas ele tava se esforçando, meu. Pô, o cara dormia cedo, acordava cedo pra caralho, falava abertamente dessa pança ridícula, dessa barriga dele, que ele vai um dia tirar ela, que vai ter o six-pack um dia, vai ter aqueles six-pack sem os gominhos, né? Que a gente fala. E um dia eu vou ter isso, hein? Se eu estiver vivo, eu vou ter o six-pack ainda, hein? Olha, podem escrever. E eu vou mostrar em vídeo ainda. Se eu estiver vivo, respirando e, sabe, saudável e tudo, e eu vou lutar até o fim, cara. Então, tô fazendo cardio em jejum, tô fazendo musculação diversas vezes por semana. É que eu não fico postando 100%, porque cansa, né? Toda hora postar, mas eu tô tentando postar os meus cardios em jejum. Eu gosto de acordar. Hoje eu acordei 4h30 da manhã e eu fiz o cardio. Eu queria ver o sol nascer, cara, mas hoje tava nublado, enfim, deu zica, ok, tanto faz. Mas a minha parte eu fiz. Se o sol não quer fazer a parte dele, eu vou fazer, cara, a minha parte, pra ver ele nascer, cara. Então assim, mano, timidez, cara, foda-se, cara, se a pessoa ri de mim ou não, de qualquer coisa, cara, olha, sinceramente, não faz diferença. Vai fazer diferença se eu tiver morto no caixão e a pessoa tiver poder para me ressuscitar lá, ok, aí essa pessoa vai ser muito importante para mim. Que eu saiba apenas Deus, né? Apenas Deus, Jeová, que é o nome dele, né? Jeová, né? E o seu filho Cristo, que tem esse poder. O restante, cara, vai assistir passivamente o velório, vai falar algumas coisinhas, poxa, o cara era XY, vai esquecer, cara, e acabou, cara, sua vida já era. As pessoas não precisam ter controle e poder, você não precisa agradar ninguém, cara. É claro que a gente tem que ter um código de conduta social, né? Ser pessoas agradáveis, pessoas que auxiliam as outras pessoas na medida do possível, é claro, óbvio, né? Você tem que ser um pouco entre aspas, político, tentar ser um cara um pouco mais articulado, isso tudo eu tento também, claro, porque assim, o Bruno profissional não é o Bruno em si, né? Quando a gente está em uma empresa, a gente veste aquela camisa, então é aquele personagem do Bruno profissional. Então eu tenho esse personagem, então das 8 às 6 eu visto esse personagem, eu sou um ator, eu sou o Antônio Fagundes. Então eu sigo ordem, sou uma pessoa gentil, tento fazer o máximo, claro, que às vezes a arte imita a vida imita a arte. Então, às vezes claro que tem alguns traços meu particular, algumas características minhas particulares que eu transpareço um pouquinho em alguns traços profissionais no meu dia a dia, ok, eu acho que todo mundo é assim, né? Não que eu seja falso, não é isso, né? Claro que não, mas a gente tem que saber rodar em vários círculos sociais. Então tem o Bruno pai, o Bruno que é filho, tem os meus pais, né? O Bruno profissional, o Bruno atleta, o Bruno bodybuilder, sei lá, o Bruno comediante, porque eu gosto também, tem esse dom de imitar pessoas, né? Inclusive vou ver se eu faço um canal um dia só para imitar as pessoas. Claro que eu vou pegar a autorização antes para não ter processo. Mas é isso, cara, olha, uma coisa que eu até queria falar, eu faço vídeos para mim ficar confortável e para mim crescer. A definição de pessoa educada é aquela pessoa que cresce por dentro, sabe? Henry Ford mesmo. Eu estou lendo um livro chamado Think and Grow Rich, que é Pensa e Enriqueça, do Napoleon Hill. Aí ele estava falando lá que o Thomas Edison, o Henry Ford, né, eram pessoas muito educadas, porque eles tinham um alto aperfeiçoamento contínuo, eles sempre queriam ser pessoas melhores do que eles eram ontem. Por exemplo, hoje você tem que se esforçar em ser melhor do que você era ontem. Amanhã
esforçar em ser pelo menos um pouquinho, uma peninha melhor do que ontem. Então aos poucos você vai ficando bom, cara. Você vai ser assim, a gente tem que fazer o esforço de ser a nossa melhor versão. Então assim, o livro nessas páginas, nesse aspecto, ressalta que a educação formal não necessariamente indica que a pessoa é educada ou não. Existem pessoas que têm muito cursos, né, seculares, e não são pessoas educadas, então não se auto-aperfeiçoam, né? Então é isso, pessoal. Então é isso, eu queria falar isso, né? Simplesmente porque deu vontade de falar. Então eu acho que a gente é livre. Tem pessoas do meu círculo particular que às vezes não são tão legais, dão uns feedbacks que não são tão legais, e eu sinceramente, olha, respeito a pessoa, mas eu acho que a gente fica triste, né, cara? Porque, cara, tanta coisa que eu tô tentando fazer, eu estou me esforçando, cara. Esse ano, caralho, eu estou me esforçando, porra. Eu tô tentando me esforçar, tentando ser um pai melhor, mais presente, sabe? No trabalho, estou me esforçando. Se eu estou conseguindo, cara, eu não sei, velho, mas eu estou me esforçando, cara. Eu acho que o nosso dever é esforçar. Então a gente tem que se esforçar ao máximo, sabe? Tentar ser pessoas boas, melhores. Também o shape, o físico, eu estou tentando diminuir o percentual de gordura corporal que eu tenho, tentando ter mais músculo, tentando fazer as coisas, né? E também eu quero vencer a timidez em todos os aspectos, sabe? Não ser um cara que às vezes omite, que tem alguma ideia, tem algum insight, alguma coisa, e eu quero falar isso, né? Claro que se eu sinto que não tenho espaço, que eu não sou entre aspas, ouvido, né, em determinada roda, é claro que eu não sou besta, não sou idiota, não sou retardado, né, para falar algo que eu sei que a pessoa não quer ouvir. Às vezes a pessoa não quer ouvir, né, por questão de ego, enfim, por N motivos. Então, obviamente eu guardo para mim, isso é óbvio. Mas se o pessoal me dá liberdade para expressar ideias, para falar o que eu sinto, eu vou me sentir muito bem de expressar, de falar o que eu sinto. E questão de posicionamento também. Antes eu abaixava a cabeça para tudo. Exemplo, pai, mãe falava, tia falava, e eu ficava quieto, escutava. Cara, hoje, claro, eu tenho tato, respeito, mas eu falo a minha visão com tato, com respeito, com inteligência, com cadência, com lógica, explicando passo a passo as coisas. Porque as pessoas, elas têm a liberdade de falar, e elas também têm a liberdade de escutar o que você tem a dizer. Então, pessoal, se posicionem, não escutem passivamente, não falem não para si mesmo, e sim sempre para o outro, pessoal. Sabe, eu queria ter escutado esse conselho quando eu tinha 18 anos, 17 anos, e não tinha ninguém para me falar, cara, não tinha ninguém para me falar. É complicado, cara, poxa. E outra, ansiedade, estresse, né? Esses dias mesmo eu fui lá no hospital, fiz elétrica, enfim, com tórax, tudo. Cara, isso tudo é ansiedade, isso tudo é você escutar coisas e você não pode falar, cara, você não pode se expressar, então eu fico preso, sabe, naquela coisa. Vocês sabem, eu sou um ser humano, lógico. Então eu tô em constante processo de, que nem isso, né, ISO 9000. Melhoria contínua. Então eu tô sempre melhorando, sempre tentando me aperfeiçoar, né? Então tem muita coisa que eu quero expressar, quero colocar os pingos nos is para parentes, para pessoas que não são tão legais, né? E aí a gente acaba se omitindo, guardando um pouco, e aí você estoura, cara. Então você fica doente, etc, né? Então aos poucos eu tô tentando cada dia melhorar nesse aspecto. Então nesse tipo de aspecto eu tô tentando. Então o ponto principal, né, que eu gostaria de focar nesse vídeo é, cara, dê um jeito, não seja tímido, se vira, cara. Não seja tímido, vai te ferrar a sua vida, vai acabar com a sua vida. A timidez vai acabar com a sua vida, mano. Não seja tímido, querido, não faça isso, cara. Em todas as esferas. Se você gosta de alguém,
converse, pessoal, fala, olha, cara, infelizmente não sei porque que o cupido desgraçado deu uma flechada no meu bumbum e eu gosto de você. Você quer? Eu não quer? Não quer? Então tá bom, obrigado. Pronto, cara, chora o que você tem que chorar, sofre o que você tem que sofrer, mas você tentou, cara, você viveu, você expressou, a outra pessoa sabe o que você tá sentindo, tá? Só pra deixar bem claro que eu não tô gostando de ninguém, eu sou casado, bem casado e tal. Mas só pra exemplificar, né? Óbvio que eu estou exemplificando, né? Lá no Bruno de 14 anos atrás, aquele Bruno jovem, muito jovem, inexperiente, muito mais tímido, né? Que é uma versãozinha bem simplificada minha de hoje. Claro que eu não sou perfeito, mas estou sempre aprimorando, melhorando, né? Enfim. Então, pessoal, é isso. É um vídeo até que curto. Eu vou apreciar muito que você comente, que você fale se faz sentido, se não faz sentido, o que você acha. Me fale as oportunidades que você perdeu por ser idiota, tímido, acanhado, besta. Porque as pessoas ousadas, às vezes você é um cara super inteligente, super capaz e você perdeu diversas oportunidades. Porque um desgraçado ousado foi e ganhou o que você ia ganhar. Às vezes, por isso que a gente vê, às vezes a moça linda com um cara que é só o pó da gaita. Só o pó da gaita, porque o desgraçado abriu a boca, falou, conversou, e aí a menina lá ficou e pronto. Vários casos, gente, vocês podem ir em shopping, vários casos, e vice-versa. Às vezes o cara é boa pinta, a moça mais ou menos, né? Mas, cara, a pessoa falou, a pessoa se expressou e a pessoa conseguiu. Então, sejam ousados, mas no bom sentido. Claro, usando ética, educação, tato. Mas se esforcem, gente. Não sejam tímidos como eu, cara. Sabe? Não sejam tímidos. E não liguem pros naysayers. Ah, não sei o que, blá, blá, blá. Sempre tem aquele familiar mal amado, falso, chato pra cacete. Que te liga e só te enche o saco. Só te enche o saco. Não ajuda em nada. Então, esse tipo de pessoa você ignora. Escuta por um lado e sai pelo outro lado. Desculpa que eu estou meio alterando porque eu fico nervoso. Então, pessoal, é isso, tá? Desculpa, eu gosto de ser sincero. Talvez poucas pessoas vejam ou muitas. Não me interessa. Não me interessa. O que me interessa é que por enquanto, o YouTube deixa eu postar os vídeos com poucos views, né? Mas se não permitir também, eu vou fazer para mim, vai ficar no celular e eu quero ver. Eu quero ver o Bruno daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Poxa vida, como que eu era, como que eu evoluí. Cara, e se eu ajudar uma pessoa, um ser humano, e essa pessoa sou eu fazendo vídeo, eu vou continuar fazendo vídeos até morrer. Porque eu quero passar alguma coisa. Que nem aquela frase, aquela expressão, né? Exemplo. Quando a pessoa tem muito conhecimento e ela não passa aquilo, é como se você tivesse um grande navio, uma grande embarcação em alto mar, lotado de ouro, joias preciosas, tesouros. Mas aí esse navio tá com furo, então ele vai ficar lá no fundo do mar. Me fale como que você vai usar aquele tesouro? O que adianta ter ouro, pedras preciosas, tesouros, se está no fundo do mar? Quem que vai usar aquilo? Então, se você sabe algo, fale, pessoal. Saiba se expressar, comente. Não seja tímido, não perca a sua vida, cara. Não perca a oportunidade. Eu tenho ainda 37 anos. Assim, já tenho. Acho que não, porque tem ainda muita vida, né? No nosso país, a aposentadoria com 65 anos, homem 35 anos de contribuição, mulher 62, né? E a aposentadoria compulsória, se for cargo público, 75 anos. Então, cara, eu tenho ainda muitos anos, se Deus quiser. Eu quero ser saudável, quero viver. Então eu quero continuar me aperfeiçoando. Gente, é isso. Já passou muito tempo que eu tenho que agora dormir cedo, porque eu estou acordando cedo para fazer o meu cardio e para ver o grandioso sol nascer, apreciar a gloriosa criação que o nosso Criador fez, né? Que é maravilhoso, é muito bom estar vivo. E eu sou grato, pessoal, tanto pelos dias bons, os dias médios, até os dias tristes e toda lágrima que eu derramei. Mesmo assim, eu sou muito grato a Deus por
pela minha vida, por todos os dias bons, dias tristes, eu sou muito grato. Então, se eu for embora hoje, eu vou embora de cabeça erguida, sabe? Feliz, tanto pelos acertos quanto pelos erros. Que os acertos foram muito bons para mim e os erros foram aprendizados que eu estou tentando melhorar. Certo? Então, pessoal, é isso. Olha, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse vídeo, obviamente, né? Esse vídeo eu faço sem pretensão, claro, eu quero ver a minha versão, mas eu não sou idiota, é lógico que todo mundo precisa ganhar dinheiro, essa porcaria, né, de dinheiro. Eu gostaria sim de ter, óbvio, um canal legal, um canal grande, né, com pessoas, o pessoal comentando, compartilhando, curtindo, é óbvio isso. Então, se você puder, se você sentir no coração, comente, curta, compartilhe, se inscreva e eu vou ficar muito feliz, tá bom? E, por favor, vença a timidez, cara. Não deixa ela cuidar e ditar a sua vida. Seja o dono da sua vida. Não seja tímido. Vença isso. O principal fator que você tem que melhorar na sua vida é a timidez. É o principal. Não adianta. Já vi muita pessoa inteligente, crânio, fera demais, em engenharia, que é a área que eu estou trabalhando, em diversas áreas. E a pessoa é tímida, a pessoa é acanhada. Às vezes a pessoa até fala um pouquinho, mas ela é acanhada, ela não se vende bem. Então a pessoa que é um idiota, mas que se vende bem, o estúpido, retardado, mas que se vende bem, ele vai ficar na sua frente, pessoal. Então, não deixe que isso aconteça. Vença a timidez. Se vira, vai no GPT, pesquisa sobre, leia tudo sobre como deixar de ser tímido. A timidez, ela vai arruinar a sua vida, se não está arruinando a sua vida hoje. Então, seja ousado, se esforce. Por favor, me acompanhe e veja. Todo dia eu posto shorts no YouTube com os meus cards cedo, então estou tentando também melhorar nesse aspecto, e é isso, tá? Então, pessoal, até a próxima. Fico feliz se você assistiu até aqui. Poxa, eu fico super feliz que você me aturou esse tempo aí. Então, o recado que eu quero deixar é bem claro: não seja tímido, vença isso e viva, porque você está aqui vivo, é uma dádiva, é um presente que Deus te deu, e por favor, você merece honrar. E Deus quer que você honre esse presente maravilhoso que você tem, que é a sua vida. Então seja você, seja autêntico, não se prenda ao que os outros acham, ao que os outros querem que você seja, tá? E seja também, crie personagens. Por exemplo, no seu trabalho, você cria um personagem e você atue e seja aquele personagem, seja uma pessoa que precisa ser naquela situação, naquele ambiente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, como sempre. E gosto de todos vocês, amo até as pessoas idiotas que comentam, que me ligam enchendo o saco. Também, então vocês também, fodam-se vocês, tá? Mas vocês que são bons, que são pessoas legais, que querem crescer e me seguem, eu fico super feliz. Se eu não seguir também, não é problema meu, tá bom? Então fiquem com Deus. Força e honra, strength and honor, que nem o Gladiador, um filme que eu amo muito. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço, viu?